Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula de física, tá? Na aula passada, a gente viu a parte de conservação de energia, energia potencial, né? Nós vimos a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, né? O que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai ver primeiro vamos ver, né, a interpretação do gráfico da energia potencial, certo? Porque só com o gráfico a gente já consegue tirar várias conclusões, né, do gráfico da energia potencial, certo? Depois a gente vai ver o que acontece se houver uma força dissipativa, né? Ou seja, se é uma força não conservativa, certo? Então, o que ela faz, né? A gente vai ver que a energia mecânica não vai se conservar, a energia mecânica vai diminuir, sendo que ela vai ser transformada em outro tipo de energia, certo? Ela vai ser transformada em outro tipo de energia, tudo bem? Mas vamos lá. Então, o que acontece? O gráfico da energia potencial, vamos só relembrar, certo? Que a energia potencial, né, ela se relaciona com a força por essa equaçãozinha, né? Eu lembro que a energia potencial é exatamente menos a derivada da força com relação a x, tá? Suponhamos que seja em uma dimensão, tudo bem? Vou analisar só em uma dimensão, certo? Opa, na verdade está ao contrário, né? A força certo? É menos a derivada da energia potencial. Tudo bem? Como a gente viu, a energia potencial, ela é uma função da posição, tá? Escreve assim, é uma função da posição, né? Então, quando eu derivo, menos a derivada dela é a força. E a gente sabe também, né, que se for um sistema conservativo, né, então a energia mecânica sempre vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial. Sempre vai ser igual a soma das duas, certo? Ou seja, então, dependendo da posição que eu estiver olhando, tem como eu prever mais ou menos como é que como é que vai ser o comportamento da partícula, tá? Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Vou pegar o exemplo que ele dá aqui no livro, ele faz assim, ó. Suponhamos que a energia potencial seja dado, como é, o gráfico seja um negócio assim. Deixa eu ver. Pronto. Certo? Suponhamos que ela tenha esse formato. Formato hipotético assim. Certo? Então, lembrando que a energia potencial é uma função que depende da posição, né? O gráfico dela é esse aqui. E tem como a gente saber como é que vai ser o movimento do corpo, comparando, certo? A energia mecânica com, com o gráfico da energia potencial, tá? Vou dar um exemplo. Suponhamos que a energia mecânica seja esse valorzinho aqui, ó. Meu sistema tem esse valor de energia mecânica. O que eu posso falar sobre esse movimento, certo? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que, eu vou dar uma ampliada aqui, tá? Para a gente poder, se eu for riscar, vai ficar muito poluído. Então tá aqui, ó. Então que seja isso aqui. Significa dizer o seguinte, que esse meu movimento, certo? A partícula, se ela estiver, por exemplo, nessa posição, certo? A minha energia potencial vai ser exatamente esse valor aqui. Esse aqui é o valor da energia potencial. Só que lembrando, a energia potencial mais a cinética é igual à mecânica.
Então, a mecânica é essa altura, potencial essa altura, então significa dizer que a minha energia cinética é exatamente esse valorzinho aqui. Certo? Ou seja, a energia cinética, né, eu também consigo ver mais ou menos como é o comportamento dela. Né? Por quê? Porque é o que falta da potencial para chegar na mecânica. Né? Então, por exemplo, se essa partícula for um pouquinho mais para frente, a energia potencial diminui e a cinética aumentou. Né? Quando ela chega exatamente aqui nesse ponto, esse mínimo, o potencial é igual a zero. E aí só tem cinética. Tá? De acordo com que ela continua indo para frente, né, o que vai acontecer? Ó? Que passa a ter cinética e começa a surgir de novo uma energia potencial. Tudo bem? Começa a surgir de novo uma energia potencial. Né? Até que, agora observe que essa energia potencial ela vai aumentando, né? Ó, vai aumentando e a cinética vai diminuindo. Até chegar a esse ponto em que toda a minha energia é energia potencial. Tá? Percebe que eu tenho dois pontos desses. Aqui, toda energia mecânica vira energia potencial e a cinética é zero. Certo? Então, nesse ponto aqui, a energia cinética é zero, significa dizer que a velocidade é zero, tanto aqui quanto aqui. Certo? Então, esses pontos aqui, onde a minha energia mecânica corta a energia potencial, certo? Esses pontos aqui, a velocidade, né, no movimento da minha partícula é zero. E o que acontece? Né? O que acontece nesses pontos? Vamos analisar. Então, nesses pontos, tem que lembrar o seguinte, que a força ela é sempre menos a derivada, tá? Então, se eu analisar esse ponto aqui, observe que a derivada, minha partícula está bem aqui assim, a derivada, ela, da energia potencial, observe que ela é negativa, certo? Derivada negativa. Como é que eu posso saber que a derivada é negativa? Porque minha função é decrescente. O que significa dizer que, como esse cara é negativo, a minha força é positiva. Então, nesse ponto aqui, a partícula está sofrendo uma força assim. Se eu for analisar do outro lado, tá? O que vai acontecer? Aqui a derivada é positiva, porque a minha função está crescendo. Certo? Então, derivada positiva significa a força negativa. Então, a força está apontando no sentido contrário ao eixo x, negativa. Tá? Que é o eixo x, né? Força positiva, mesma direção do eixo x, força negativa, direção contrária ao eixo x. Então, ou seja, quando ele chega nesse ponto, a partícula para. Mas ela fica parada? Não, porque tem uma força empurrando para ela voltar. Certo? Então, e observe que essa força continua agindo, né? Continua agindo. Enquanto essa função está decrescendo, essa força continua agindo. Quando chega nesse ponto, quando está a derivada nesse ponto aqui a derivada é zero. Certo? Não é? Ponto de mínimo. Todo ponto de mínimo a derivada é zero. Então, nesse ponto a força é zero. Certo? Nesse ponto a força é zero. Certo? Ou seja, então aqui, a força vinha acelerando, né? Então, por isso que a energia cinética foi aumentando. A energia cinética foi aumentando e ela foi ganhando mais velocidade. Quando chega nesse ponto, a força passa a ser zero. E aí a força começa a ser negativa. Então, ela continua indo aqui para frente com uma certa velocidade, só que a força vai freando a partícula. Então, vai frear até zerar. Certo? Quando ela chegar novamente, a energia potencial igual à energia mecânica. Certo? Quando chega nesse ponto, o que acontece? Só que existe ainda uma força empurrando ela para cá. Então, ela começa a voltar. E aí agora, ganhando velocidade, né? Porque a força está empurrando ela no mesmo sentido da velocidade. Aí a força novamente zera. E aí a força começa a frear novamente até ela parar aqui. Então, ou seja, como é que é o movimento? Né? Eu nem sei como é essa função aqui. Eu sei que esse movimento é uma partícula oscilando para lá e para cá. Tá? Partícula oscilando para lá e para cá. Seguindo sempre esse movimento. Certo? Então, esses pontos aqui, certo? Esses pontos são conhecidos como pontos de retorno. Por quê? Porque são exatamente o ponto em que a partícula retorna, né? Ela para e retorna, tá? Então, esses pontos são conhecidos como pontos de retorno, e esse ponto aqui é o ponto onde a força é zero, a gente chama de um ponto de equilíbrio estável, tudo bem? É um ponto de equilíbrio estável. Por quê? Porque se eu colocar a partícula bem aqui assim, certo? Se eu colocar a partícula bem aqui assim, ela vai ficar parada. Por quê? Porque não tem nenhuma força agindo nela, tá? Então, por isso que é um ponto de equilíbrio, né? Porque se eu botar ali, ela fica parada. O que a gente chama de estável? Porque se eu empurrar ela um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, ela sempre vai ficar oscilando nesse ponto. Certo? Então, esse é um ponto de equilíbrio estável. Certo?
Tudo bem? Então, ou seja, ó, só analisando o gráfico da energia potencial, eu já consigo descrever como é um movimento, né? Então, se eu souber essa função, né? Se eu souber essa função da minha energia potencial, certo? Meu y de x, se eu soubesse quem era o y de x, se eu quisesse descobrir quem são os pontos de retorno, né? Vamos supor, esse x1 e esse x2, bastava eu dizer que a energia potencial é igual à energia mecânica, né? Então, os pontos de retorno, certo? São os pontos onde que satisfaz essa equação, né? Que a energia potencial é igual à energia mecânica, tá? Uma coisa importante, tá? Inclusive para pensando na quântica, é que do ponto de vista clássico, essas posições aqui são proibidas para esse movimento, né? Para uma partícula que tem essa energia, ela não consegue se movimentar nessa região e nessa região. Por quê? Porque se suponhamos que ela viesse para a posição maior aqui, se ela conseguir chegar aqui, o que ia acontecer? Ia acontecer que a energia potencial dela seria maior que a energia mecânica, né? Só que a energia mecânica é potencial mais cinética. Esse cara é maior do que esse. O que significaria dizer que a sua energia cinética seria negativa, tudo bem? Né? Energia cinética é mecânica menos potencial, né? Passa para o lado de lá. Se esse cara é maior que esse, né? Então, isso aqui vai dar negativo. Só que aí que tá. Como é que a energia cinética é negativa, né? O que pode ser negativo aqui? 2 não é negativo, massa não é negativo. Uma coisa ao quadrado é negativo. Só se a minha partícula tivesse uma velocidade complexa, né? Só se a minha partícula tivesse uma velocidade complexa, aí sim poderia ter uma velocidade negativa. Então, ou seja, é impossível a gente ter uma velocidade negativa, tá? Uma velocidade complexa, é impossível você ter isso, certo? Se fosse um número complexo. Então, é por isso que a gente diz que essas posições são classicamente proibidas, né? E é isso que uma das coisas mais impressionantes da quântica, né? Então, na mecânica quântica, um elétron ele pode ocupar essas regiões que são classicamente proibidas, né? O tunelamento quântico é isso, né? É ele atravessar uma região que é classicamente proibida, certo? Bom, mas aí o porquê que isso acontece na quântica, né? Vocês vão ver na mecânica quântica um dia, certo? Com vocês estudar, tudo bem? Mas o importante é que a gente entenda, né? Por que essas regiões são classicamente proibidas, né? Porque não existe energia cinética negativa, certo? Então, beleza. Então, os pontos de retorno eu acho que o potencial é igual a zero. E o ponto de equilíbrio estável são os pontos em que a derivada do potencial é igual a zero, tá? E que é o mínimo, certo? Lembrando, quando você acha as derivadas, quando você pega uma função e iguala a derivada a zero, pode dar um máximo ou mínimo, certo? Então, por exemplo, esse ponto B que é assim, a derivada também é zero, tá? Então, ele também é um ponto de equilíbrio. Só que ele é um ponto de equilíbrio que a gente chama de instável. Por que é um ponto de equilíbrio instável? Porque, observe, se eu botar a partícula B aqui assim, a força é zero. Mas se eu botar a partícula um pouquinho para a direita, a derivada é negativa, só que como a força é menos a derivada, então força positiva. Certo? Se eu botar um pouquinho para a esquerda, derivada positiva, força negativa. Observe a diferença de um ponto de equilíbrio estável. Né? Esse são equilíbrios estáveis. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu botasse minha partícula bem aqui assim, a força é zero. Por quê? Porque a derivada é zero, então a força é zero. Mas se eu deslocar para a direita, né, derivada positiva. Né? Função crescente, derivada positiva, então força negativa. Se eu deslocar essa aqui um pouquinho para a esquerda, derivada negativa, né, função decrescente, derivada negativa. Se a derivada é negativa, força é o sinal contrário, positiva. Ou seja, observe a diferença de um equilíbrio estável para um equilíbrio instável. O equilíbrio estável, quando você desloca de um lado para o outro, o sentido da força é você trazer de novo para onde você está, para o ponto de equilíbrio. Né? No equilíbrio estável, não. Quando você desloca de um lado para o outro, ele cai em direção ao outro. Né? Então, por exemplo, quando você consegue deixar o pincel equilibrado bem direitinho assim na vertical, é um equilíbrio estável, tá? Então, se você conseguisse achar perfeitamente aqui o equilíbrio, é um equilíbrio estável. Mas, se ele for um pouquinho para o lado,
aí ele cai e vai-se embora. Então, exatamente aqui. Se você conseguir exatamente colocar a bolinha aqui em cima, ela está em equilíbrio. Mas se for um pouquinho para um lado ou para o outro, ela vai embora, certo? A gente pode pensar, na verdade, a energia potencial, né? Exatamente como se fosse uma montanha-russa nesse formato, tá? Se você tivesse uma montanha-russa exatamente nesse formato, ele geraria uma energia potencial exatamente para esse formato, certo? Ele geraria exatamente... Então, a gente pode explicar como se fosse uma montanha-russa. Então, se eu estou aqui no topo de uma montanha-russa, se eu for um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu vou me embora e caio, né? Já se eu estou na base de uma montanha-russa, se eu for um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, a tendência é eu voltar para esse ponto aqui de equilíbrio, tá? Então, sabendo disso, né, que quando a energia mecânica, né, então o meu corpo ele só vai ficar oscilando naquela região, certo? Vai ficar oscilando naquela região, tem como saber como é que vai ser os movimentos, tá? Só sabendo dessas questões aqui, né? Então, por exemplo, ah, vamos supor o seguinte, suponhamos, vou pegar aqui um exemplo, tá? Vamos resolver aqui a questão. O meu potencial ele tem a seguinte equação. O de x vai ser x menos 5 mais 10. Beleza. Então, temos essa seguinte equação, certo? Ao quadrado. Se a gente for desenhar ela aqui, ó, certo? Como é que é o gráfico desse cara aí, né? Bom, eu escolhi isso aqui não foi à toa, né? Para saber normalmente que isso aí, o gráfico é isso aqui, ó. Onde esse ponto aqui, né? O y do vértice é exatamente 10, e esse ponto bem aqui assim, é 5. Exatamente. Beleza? Vamos supor o seguinte, que ele quer saber quais são os pontos de equilíbrio, tá? Então, os pontos de equilíbrio a gente acha derivando igualando a zero, certo? Aqui a gente já sabe que vai ser x igual a 5, tá bom? Vamos supor que está nesse i. Mas eu vou fazer o cálculo para a gente achar que vai dar isso, certo? Então, derivar isso aqui vai dar 2x menos 5. Derivada de 10 é zero, né? Então, resolvendo essa equação, eu acho que o x vai ser o 5 metros, como a gente tinha falado. Tudo bem? Como é que vai... Aí, no item B, pergunta o seguinte, como é que é onde é que é os pontos de retorno? Onde é que é os pontos de retorno se a energia mecânica for igual a 10 joules, né? Porque a energia aqui está em joule, tá? E aqui está em metro. E aqui está em joule. Certo? Então, fica o seguinte, os pontos de retorno, né? Quando minha energia mecânica for igual a 10, vai ser vai ser vai ser os pontos em que, bom, exatamente, vai ser os pontos em que você iguala, né, a energia mecânica, tá? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 5, x menos 5 ao quadrado, olha, x menos 5 ao quadrado mais 10 é igual a energia mecânica 10, ou seja, quando x menos 5 ao quadrado for igual a zero, né, ou seja, aqui é só quando x for igual a 5. Então, o x igual a 5 é exatamente o ponto de retorno, né? Como é que é esse movimento, né? Então, se a minha energia mecânica é exatamente aqui, vamos só ver como é que é esse movimento, né?
a minha partícula está exatamente no mínimo. Tem como ela se movimentar para cá ou para cá? Não. Porque a minha energia mecânica é exatamente esse valor. Se ela vier para cá, eu tenho uma energia potencial maior do que a mecânica. Então, eu não posso ter. Ou seja, então, se a minha partícula tiver exatamente 10 joules, então só existe uma coisa para ela fazer, ficar parada aqui. Certo? Se ela está se movimentando, com certeza porque a energia mecânica dela é maior do que 10 joules. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Que se a energia mecânica coincidir exatamente com o fundo, significa dizer que a partícula está parada ali, naquele fundo, tá? Por exemplo, se eu tivesse uma energia mecânica desse jeito aqui, certo? Então, para perguntar como é que é o movimento da partícula, então, teria duas opções. Ou ela poderia estar oscilando entre esse ponto e esse, tá? Igual como essa aqui estava, oscilando esses dois pontos, ou ela simplesmente estaria parada nesse ponto, certo? Porque é exatamente o mínimo aqui. Tudo bem? Vamos para o item C, né, que é o item C um pouco mais interessante. Ele vai dizer que a sua energia mecânica ela é de, deixa eu ver aqui, 19 joules. Ah, 19 joules, isso, 19 joules. Como é que é o movimento, certo? Então, você vai achar aqui, né, os pontos de retorno, tá? Então, aqui é exatamente x menos 5 ao quadrado mais 10 igual a 19. Passo o 10 para o lado de lá, vai ficar x menos 5 ao quadrado, né? Igual a 9, tá? Tira a raiz dos dois lados, né? Então, eu vou achar o quê? Que x menos 5 vai ser igual a mais ou menos 3, né? Raiz de 9 pode ser mais ou menos 3, tá? Então, ou seja, vai ser igual a 5 mais ou menos 3, então vai ser uma solução é x igual a 2 e a outra solução é x igual a 8, né? Então, quando x for menos, se aqui for menos, né? Então vai dar 2, quando for mais, dá 8. Ou seja, quando você coloca aqui uma energia de 19 joules, certo? Então, agora, novamente, a gente tem aquele movimento oscilatório, né? Ele vai oscilar entre dois pontos, entre 2 e 8, certo? Então, ou seja, só conhecendo a função de energia potencial, já consegue dizer que a minha partícula vai oscilar entre esses dois pontos, 2 e 8. Ok? Pronto, se a gente continuar subindo aqui a energia, o que eu ia ter? Então, eu vou ter vários tipos de movimento. Né? Então, por exemplo, para essa energia aqui, a minha partícula poderia oscilar entre esse ponto e esse. Né? Eu poderia ter uma partícula oscilando aqui, tá? Entre esses dois pontos. Ou, né? E aí ou, tá? Ou ela estaria aqui, ou estaria oscilando aqui. Certo? Se ela tivesse exatamente aqui assim, ó, coincidindo com essa parte superior, então ela poderia estar oscilando, né, entre essa região e essa, ou entre essa região e essa. Ou poderia estar até parada aqui também, certo? É uma opção também, ela está parada exatamente nessa base, certo? Se a minha energia mecânica fosse esse valorzinho aqui, né, então como é que seria meu movimento? Ela estaria oscilando, tá? Estaria oscilando entre esse ponto, os pontos de retorno, né? Seria exatamente esse ponto, x1, e esse ponto, x2. Tá? E agora observe que a energia cinética, né, ia ter vários valores diferentes. Né? Então, a energia cinética seria zero aqui, né? Só que ela ia começar a aumentar, né? Ó, a energia cinética começa a aumentar e começa a diminuir. Diminui, fica pequenininho, só que aí depois aumenta de novo. Né? Então, é um movimento bem mais complexo que aquele que a gente viu, né? Ó. Até zerar de novo, só que quando ela zera, acontece aquele processo, né? A força é para lá, então ela começa a retornar. Então ela fica oscilando aqui, tá? Só que ela é diferente dessa oscilação aqui, né? É que a velocidade aumenta e diminui. Aqui não, a velocidade aumenta, diminui, aumenta de novo e zera. Aí aumenta, diminui
aumenta e diminui zero. Né? Então, seria um movimento diferente. Tá? E se fosse um movimento assim, ó, como é que seria um movimento assim? Né? Então, suponhamos que a partícula ela tivesse... Só que agora eu só tenho um ponto de retorno, tá? Ó. Eu só tenho esse ponto de retorno aqui. Ou seja, se a partícula está vindo nessa direção, ela vem, tá? A energia, vamos supor que a partícula está vindo nessa direção aqui. Certo? Então, nessa região, observe que está tudo à mesma altura, ela tem uma velocidade constante. Quando chega aqui, a velocidade dela aumenta, né? Porque a energia cinética aumenta, dá uma diminuída na velocidade, depois aumenta de novo, né? Atinge o máximo aqui, depois diminui até zerar, né? Bem que essa velocidade é zero. É um ponto de retorno, e o que acontece? A velocidade aumenta, né? Só que agora no outro sentido, diminui, aumenta, diminui de novo, depois fica um valor constante e a partícula vai se embora para o infinito, né? Supondo que essa função seja assim até infinito, e a partícula se afastaria, né, do centro aqui com velocidade constante até o infinito. Tá? Então, o interessante é que a gente tem como saber como é o movimento só olhando para esse gráfico, certo? Por exemplo, o gráfico de uma molécula diatômica, vocês veem na química, o gráfico de uma molécula diatômica ele é mais ou menos assim, ó. E é mais ou menos assim, da energia potencial. É mais ou menos assim, certo? Como é que é esse gráfico aqui? Então, é o seguinte, né? Aqui é como se uma molécula tivesse aqui nessa região, tá? Um aqui nessa região, o O2. O oxigênio está aqui, o outro oxigênio está aqui, certo? Se tiver o mínimo de energia, tá os dois bem paradinhos aqui, tá? Se eles ganham um pouquinho de energia, só que na prática, né, eles têm sempre um pouquinho de energia. Se eles ganham um pouquinho de energia, né, porque a energia mecânica seja esse valor, o que está acontecendo com esse oxigênio? Ele está oscilando, certo? Para lá e para cá. Tudo bem? Na prática, um não fica parado, o outro fica se mexendo, não. Né? Na prática, os dois ficam assim, certo? Mas se você pode interpretar aqui como se tivesse botado parado um, né? Então, os dois estão assim, né? Mas imagine como se um está parado e o outro está fazendo todo o movimento. Então, a gente vai ver um gráfico parecido com esse, certo? De acordo que você vai aumentando a energia, o que acontece? Essa outra molécula fica oscilando ainda mais. Fica oscilando ainda mais, tá? Oscila ainda mais, ó. É por isso que existe a dilatação térmica, né? Isso aqui não acontece só com as moléculas de átomo, acontece com todas as moléculas. Quanto maior a energia, né, maior a temperatura, mais elas oscilam, certo? E aí você vê as coisas crescendo, a dilatação térmica. Tá? Só que se você aumentar muito a temperatura, né, ó, vou aumentar muita energia, o que vai acontecer? Só vai ter um ponto de retorno. Exatamente esse caso. Então, o que vai acontecer com esse oxigênio? Ele simplesmente vai se aproximar desse outro, né? Se aproximar até essa distância, e depois ele vai embora. O que você fez aqui? Você quebrou essa molécula. Você aqueceu tanto, deu tanta energia, você quebrou. Tá? E isso ou seja, a energia de ionização, né? Então, isso aqui seria exatamente o valor da energia de ionização. Quanto você tem que dar para essa molécula para quebrar essa molécula. Tudo bem? Então, observe que só conhecendo aqui o grau de energia potencial, já tem como a gente tirar várias conclusões. Tá? Agora vamos ver o seguinte. A gente viu que, posso apagar aqui, né? Que quando o meu sistema só tem forças conservativas, né? A gente viu que é conservativa, né?
Vou botar assim. Forças. Vamos ver agora o que acontece quando você tem forças que são dissipativas. Certo? Deixa eu ver aqui. Como é o caso, né? Um exemplo da força de atrito. Né? Se você tivesse uma força de atrito, né, agindo no seu sistema, tá? Então, se você houvesse uma força de atrito, o que acontece? Certo? A gente sabe que a força de atrito é uma força dissipativa, tá? E aí, né, a gente viu que se fosse uma força conservativa, vamos botar assim mesmo, conservativa, isso implica que a variação da energia mecânica é zero, né? Ou seja, a cinética, né? Aquela história que a gente viu, né? A cinética no ponto 1 mais a potencial no ponto 1 é igual a cinética no ponto 2 mais a potencial no ponto 2, tá? Mas se por acaso tem forças, você tem forças dissipativas, né? Então o que acontece? A gente consegue demonstrar, né? Saindo da lei de Newton mesmo, tá? Então a gente pode sair da própria lei de Newton. A gente pode dividir aqui entre a resultante das forças conservativas mais a resultante das forças dissipativas, certo? Se a gente multiplicar isso aqui pela velocidade integral, né, que foi aquele mesmo procedimento que eu usei, né, para achar o trabalho do teorema de energia cinética, a gente vai achar o seguinte resultado, né? Não vou fazer os cálculos aqui passo a passo, não. A gente vai achar que o trabalho das forças dissipativas é exatamente a variação da energia mecânica. Tá? O trabalho das forças dissipativas é exatamente a variação da energia mecânica. Tá? Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Vou ver se tinha um menos, tá? Ou seja, a energia mecânica, o sistema ele perde energia mecânica, certo? E esse perder de energia mecânica, né? Lembrando aquilo que a gente falou, né? Ela não diz que toda a energia ela nunca se perde, né? Ela só se transforma. Então essa energia mecânica ela passa a ser transformada em outras coisas, tá? Em outras coisas. Então no caso aqui, certo? A energia mecânica ela passaria geralmente, né? Então se for o caso da força de atrito, a energia mecânica ela é transformada em energia térmica, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando você aquece, quando você esfrega as mãos. Na realidade, aqui eu estou transformando a energia mecânica, né, do movimento que eu estou fazendo com as mãos. Eu pego o movimento que eu estou fazendo com as mãos, devido ao atrito uma com a outra, né, está gerando energia térmica, certo? Então, está transformando energia térmica, ou seja, o trabalho da força de atrito que o atrito está fazendo aqui, está aquecendo as minhas mãos, tá? E também energia sonora, né? Ou seja, também está fazendo vibrar o ar, né? Quando eu faço assim, você não escuta nada, né? Quando eu faço assim, eu escuto o barulho das minhas mãos atritando, tá? Então, essa minha energia, né, é transformada em outro tipo de energia, certo? Então, boa parte dessa energia é energia térmica, certo? Então, se o seu sistema tiver atrito, por exemplo, certo? Se o seu sistema tiver atrito, eu posso dizer o seguinte, que o trabalho da força de atrito é exatamente igual à variação da energia mecânica, certo? E a energia térmica, né, a energia térmica que o meu sistema vai adquirir, né, ele vai esquentar, vai ser exatamente menos o trabalho da força de atrito, tá? Porque foi transformada a energia mecânica, né, em essa variação, né, da energia mecânica, que é negativa, né, vai ser transformada em energia térmica, né, certo? Lembrando que isso aqui geralmente é negativo, certo? Fazer aqui uma questão, né?
E diz o seguinte, um operário empurra um engradado de repolhos, massa total 14 quilos. Então, ele está dizendo o seguinte, que tem aqui uma caixa, está cheio de repolho, esse aqui seja o repolho, e ele está empurrando aqui. Certo? A massa dessa caixa é 14 quilos. Certo? Sobre um piso de concreto com uma força horizontal constante de 40 newtons. Então, ele está fazendo uma força constante aqui, ó, de 40 newtons. Certo? É um deslocamento retilíneo de módulo D igual a 0,5 metros. Ou seja, ele empurrou por 50 centímetros. A velocidade do engradado diminui de uma velocidade inicial de 0,6 metros por segundo e no final ela passa a ter 0,2 metros por segundo. Certo? Ele pergunta qual foi o trabalho realizado pela força F sobre o sistema. Qual foi o trabalho realizado pela força F e sobre que sistema esse trabalho foi realizado. Sim. Você vai saber qual é o trabalho que a força F foi realizado. Quanto ao trabalho e sobre que sistema esse trabalho é realizado. Certo? Então, fica o seguinte. A força, né, o trabalho. Como a força é constante, é simplesmente força e deslocamento, né? É paralelo, né, a força. É simplesmente força vezes a distância. Então, o trabalho é força, que é 40, vezes a distância, que é 0,5. E aí, vai dar simplesmente 20 joules. Beleza? 20 joules. Certo? Aí ele pergunta o seguinte também. Ele pergunta, no item B, sim, em qual sistema esse trabalho é feito, né? Então é sobre repolho, né? O sistema diz é o repolho e o concreto aqui, né? A pessoa está empurrando, né? O repolho e o concreto, certo? Depois ele pergunta qual é o aumento da energia térmica, certo? O aumento da energia térmica do engradado e do piso, certo? E aí fica o seguinte. Aqui, o que vai acontecer? Né? O aumento da energia térmica, certo? Aqui tem só um detalhe, né? Se a gente chegar lá naquela equaçãozinha que eu deduzi, certo? Que é a variação da energia mecânica era igual ao trabalho das forças que eu falei dissipativas, tá? Nesse caso aqui, certo? Esse trabalho aqui dessas forças dissipativas, na verdade, vai ser o trabalho tanto dessa força que ele está fazendo aqui, mais o trabalho da força de atrito, certo? Na verdade, esse trabalho aqui seria o trabalho das forças externas, né? O trabalho das forças não conservativas, certo? As forças não conservativas. Então, aqui eu tenho duas forças que não são conservativas. Essa força aqui e a força de atrito, né? Aqui está agindo uma força de atrito, tudo bem? Na realidade, essa força aqui, como ela é constante, você pode até definir ela como sendo conservativa, tudo bem? Só que como a gente não incluiu a energia potencial dela nesse cálculo dessa energia mecânica aqui que a gente vai fazer, certo? Então, ele não conta aqui essa variação de energia mecânica, certo? No caso aqui, essa energia mecânica vai ser só a variação da energia cinética, tá? Porque a energia mecânica é cinética mais energia potencial. Sempre que aí que tá, não tem nenhuma mola aí, então
E também não tem variação de altura, né? Ou seja, a energia potencial gravitacional sempre é a mesma, tá? Então, a variação do elemento de energia mecânica aqui, certo? Eu posso escrever como sendo variação da cinética mais variação da potencial, só que a variação do potencial é zero, né? Porque não tem nem mola, né? E também não tem variação de altura, certo? Então, a variação da energia mecânica é simplesmente a variação da energia cinética, certo? E aí, ixi, peraí, deu uma desfoca. Pronto. Aí, ou seja, então nesse caso aí, certo? A variação da energia térmica é igual ao trabalho da força de atrito. Então vamos descobrir o trabalho da força de atrito como sendo, né? O trabalho da força de atrito, a variação da energia mecânica menos o trabalho realizado por essa força aí externa, né? O trabalho da força de atrito vai ser, variação da energia mecânica é a variação da energia cinética menos o trabalho. Então o trabalho da força de atrito vai ser variação da energia cinética, né? Então eu calculo aqui a energia cinética final menos a inicial, certo? A final vai ser 14, né? A massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, então vai dar 14 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 2, menos a inicial, que é 14 vezes 0,6 ao quadrado dividido por 2, menos o trabalho ali, que é 20. Certo? Então, no caso aqui, eu acho que o trabalho da força de atrito vai dar aproximadamente menos 22,2 joules. Certo? Como a gente tinha visto, né, a energia térmica é menos o trabalho da força de atrito. A energia térmica seria exatamente esses 22,2 joules. Não posso dizer com certeza que o meu sistema aqueceu, né, ganhando essa energia aí. Certo? Inclusive, você pode medir isso, né? Você bota um termômetro, você consegue medir, você consegue provar que isso é verdade. Né? A primeira pessoa que fez esse experimento foi o Joule, né? Por isso que a unidade de energia é Joule, certo? Ele na verdade, ele fez um experimento que transformava energia potencial em, em energia térmica, tá? E aí ele viu que a variação de temperatura sempre, né, correspondia a essa variação da energia aqui, certo? A gente vai ver isso lá na física 2. Tudo bem? Vamos lá, só para a gente finalizar, tá? Esse capítulo, vamos ver o conceito de potência. Certo? O conceito de potência. Então, basicamente, o que é a potência? A potência, certo? Ela sempre é a taxa de variação da energia com o tempo, certo? Se por acaso a energia variar linearmente com o tempo, então a gente pode dizer que é simplesmente a quantidade de energia, né, dividido pelo dt, né? Como se fosse a potência média, né? A potência média é isso aqui. Se for constante com o tempo, você pode dizer que é simplesmente isso aqui, tá? Então, essa taxa de variação, certo? A unidade de potência, tudo bem, é o watt, né? Watt. Certo? É a unidade de potência, né? Vou botar aqui, na verdade. O watt. Certo? Que é exatamente é o mesmo watt, né, que a gente estuda, que a gente vê nos aparelhos domésticos, tudo bem? Ah, lógico que aqui, né, lá na eletricidade, a gente vê o equivalente para a potência e a equação é a mesma, tá? Inclusive, você pode usar essa equação para saber o quanto consome o aparelho da sua casa, certo? Mas aqui na mecânica, certo? A potência, você consegue provar que a potência é simplesmente a força resultante, né? A potência total, né, do seu sistema, essa é a força resultante, escalar a velocidade da partícula, certo? Você consegue mostrar isso aí, tudo bem? E que o trabalho, né, é exatamente a integral da potência, tudo bem? dt, certo? Você pode relacionar isso aí. Isso mecanicamente, tudo bem? Mas o mais interessante dessa equação mesmo é usar ela, né, sempre que a gente está interessado em saber o quanto de energia você vai consumir,
certo? E aí, tanto faz se é mecânico ou se é elétrico, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, tem um som que a potência dele, vamos botar ali, um computador, né? Meu computador, por exemplo, a potência dele é 500 watts, mais ou menos, né? Claro que depende se eu estou usando mais intensamente ou menos intensamente. Porque eu tenho aqui um aparelho de 500 watts, certo? E aí, eu quero saber o quanto de energia, certo? Que eu consumo, por exemplo, em uma hora, né? Usando em uma hora. Em uma hora, certo? Então, ó, partindo dessa equação, eu posso escrever que a minha energia, né, é simplesmente a potência vezes o tempo. Supondo que eu sempre consumi a mesma quantidade, tá? De potência. Então, vai ser 500 vezes uma hora, que é 3.600 segundos, né? Então, a quantidade de energia que eu consumi aí nesse período foi de 500 vezes 3.600. Uma porrada, né? Aqui dá 1,8 vezes 10 a sexta joule. Tudo bem? Mas se eu quiser saber o quanto eu pago por isso aí, certo? Então, a Coelce, né? Geralmente, ela tem um custo, né? Só que para a Coelce, a medida de energia que eles usam é o quilowatt-hora, tá? Então, quilowatt-hora, basta você usar a potência em quilowatt e o tempo em hora. Tudo bem? E vamos supor que o custo de um quilowatt-hora seja de 80 centavos, que é mais ou menos o custo mesmo, né? Por quilowatt-hora. Certo? Então, vamos ver o quanto de energia eu consumi em quilowatt-hora. Em quilowatt-hora, fica o seguinte, a potência eu uso em quilowatt, certo? Então, isso aqui em quilowatt é 0,5 quilowatt. Então, fica 0,5. E o tempo eu uso em hora mesmo, então aqui é uma hora. Certo? Então, minha energia que eu consumo deve ser 0,5 kWh. Certo? Se ela cobra 80 centavos para cada quilowatt-hora, né? Então o custo para mim vai ser esse preço aqui, 80 centavos, vezes meu número de quilowatt-hora, que é 0,5. Né? Então o custo para mim, né, a cada hora que eu deixo meu computador ligado, eu estou gastando ali 40 centavos, tá? Estou pagando 40 centavos para deixar o computador ligado. Certo? Tudo bem, pessoal? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês do capítulo de energia, tá? Com isso, fica só faltando a gente ver a parte de momento de centro de massa, tá? Momento linear e centro de massa, momento linear e colisões, certo? Lembrando que o próximo é o próximo capítulo que a gente vai ver. E lembrando, tanto esse capítulo de energia quanto o capítulo de momento linear, colisões e centro de massa não vai cair na prova, tá bom? Na atividade que eu passei para vocês. Então, pessoal, até a próxima aula.